Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre nós. João capítulo 10, versículo 22. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno, Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Então os judeus o rodearam e disseram: até quando você nos deixará nesse suspense? Se você é o Cristo, diga francamente. Jesus respondeu: já falei, mas vocês não acreditam. As obras que eu faço em nome do Pai dão testemunho de mim, mas vocês não creem, porque não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Os judeus mais uma vez pegaram pedras com a intenção de apedrejá-lo, mas Jesus lhes disse: tenho mostrado a vocês muitas obras da parte do Pai. Por qual delas querem me apedrejar? Os judeus responderam: não é por obra boa que queremos apedrejá-lo, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo você apenas um homem, está se fazendo de Deus. Jesus disse: não está escrito na lei de vocês, eu disse vocês são deuses? Se ele chamou deuses aquele a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a escritura não pode falhar, então como vocês dizem que aquele que o Pai santificou e enviou ao mundo está blasfemando, só porque declarei que sou filho de Deus? Se não faço as obras do meu Pai, não acreditem em mim. Mas se faço e vocês não creem em mim, creiam pelo menos nas obras, para que vocês possam saber e compreender que o Pai está em mim e que eu estou no Pai. Então tentaram outra vez prendê-lo, mas ele se livrou das mãos dele. Novamente Jesus se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no início, e ali permaneceu. E muitos iam até ele e diziam: João não fez nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem era verdade. E naquele lugar muitos creram nele. Glória a Deus. Jesus, no capítulo 10, nós vimos ontem que ele se revela como o bom pastor, o pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Mas é importante, amado, nós lembrarmos que a grande revelação do Evangelho de João é revelar Jesus como Deus, como Filho de Deus, da mesma natureza, da mesma essência. E parece que o tempo todo Jesus vai afirmando a sua divindade para os judeus, para os que paravam para ouvi-lo, e cada vez ele vai deixando mais claro que ele é Deus. E quanto mais claro ele deixa que ele é Deus, que ele é o Filho de Deus, mais ira e mais raiva os judeus vão ficando dele. É o que acontece na leitura que fizemos hoje a partir do versículo 22. Perguntaram para Jesus no versículo 24: até quando você vai nos deixar nesse suspense? Se você é o Cristo, fale claramente, francamente. E Jesus disse: eu já falei várias vezes, mas vocês não acreditam. Amado, Deus está falando conosco todos os dias, está buscando se revelar a nós todos os dias, mas às vezes o nosso coração vai se distraindo ou se endurecendo, se distraindo por muitas ocupações, se endurecendo porque não queremos obedecê-lo. E Jesus disse: eu já falei para vocês claramente. E quando Jesus fala que ele era Filho de Deus, que ele e o Pai eram um, mais uma vez eles querem apedrejar Jesus, eles ficam irados. Como que pode você se fazer como Deus? E aí Jesus cita o Salmo 82. É um texto que confunde muita gente, porque Jesus cita o Salmo 82 dizendo: olha, vocês estão irados porque eu digo que eu sou Filho de Deus, mas está escrito na lei, versículo 34, vocês são deuses? É uma pergunta. O que Jesus está fazendo aqui é citando o Salmo 82, não afirmando que nós somos deuses, mas deixando claro que lá no Salmo, Deus usa esse termo para falar sobre governantes maus, dizendo que eles se faziam como Deus, porque todo governante, toda pessoa que exerce influência, de alguma forma
ele está exercendo um poder que muitos acabam associando com o poder dos deuses. E até porque nas culturas bíblicas acreditava-se que líderes, governantes, eles tinham influência dos deuses sobre eles, capacitando-os. Então Jesus diz, na própria escritura, se refere a esses líderes como possíveis deuses. Vocês estão pequenos, vocês que são seres humanos, vocês atribuem assim, às vezes, características de deuses a pessoas que exercem influência. Muito mais eu. Jesus diz, eu sou o Filho de Deus, eu fui enviado pelo Pai, eu faço as obras do Pai, eu manifesto a glória do Pai. Jesus está deixando claro para eles que Ele era Deus, mas eles não queriam crer, eles não queriam aceitar o testemunho de Jesus. Por que não queriam? Porque não queriam obedecer, se render, se submeter. E por que Jesus era tão duro com os religiosos que tornaram o sistema religioso algo totalmente oposto à verdade de Deus? Você já se perguntou isso, amado? Por que Jesus era tão duro com a falsa religiosidade? Por que o apóstolo Paulo, quando escreve aos Gálatas, ele é tão duro quando a igreja se desvia do verdadeiro evangelho? Porque se desviar do verdadeiro evangelho, amado, é a gente comprometer a nossa vida com Deus. Se desviar do verdadeiro evangelho é a gente comprometer a eternidade. Se desviar do verdadeiro evangelho é tirar Jesus do centro. Por isso Jesus aqui, ele é muito enfático, ele é claro, ele é duro, dizendo, eu sou o Filho de Deus e não há salvação em nenhum outro lugar, em nenhum outro nome, a não ser no evangelho do nosso Senhor Jesus. Jesus vai ser claro conosco e duro, para que a gente não se afaste da essência do evangelho. Porque o evangelho não é para melhorar pessoas, o evangelho é para libertar as pessoas. É alguém que está morrendo afogado, e não adianta você jogar um manual de natação para a pessoa, porque nenhum de nós é capaz de se salvar. O evangelho é Jesus morrendo em nosso lugar, nos justificando, crendo nele. Ele nos tira do lamaçal, ele nos coloca posicionado como filhos de Deus. Então Jesus diz, eu sou o Filho de Deus, fora de mim não há salvação. Nós temos que tomar muito cuidado, para que a gente não contamine a verdadeiro evangelho em nossas vidas. O apóstolo Paulo chega a dizer aos Gálatas, se vier um anjo, ou qualquer um de nós, ele se inclui, e fale um evangelho que vá além do que nós já anunciamos, seja maldito. Que palavra dura, né? Por quê? Jesus quer nos manter na essência do evangelho, porque só a essência do evangelho nos preenche, só a essência do evangelho nos transforma, só a essência do evangelho traz a vida eterna. A essência do evangelho é que Jesus é o Senhor, é só nele que há salvação, e é crendo nele que somos salvos, não é mérito nosso e nem é esforço próprio. Nós não podemos nos auto-salvar. A religião às vezes apresenta uma salvação através dos nossos méritos. Se você fizer isso, obedecer isso e se esforçar nisso, você será salvo. E Jesus fala, eu sou o Filho de Deus, creia em mim. E é muito significativo, os irmãos podem perceber no versículo 36, então, como vocês dizem que aquele que o Pai santificou e enviou ao mundo está blasfemando? Só porque eu declarei que eu sou Filho de Deus? Se não faço as obras do meu Pai, não acreditem em mim. E aí o versículo 38, mas se faço e vocês não creem em mim, creiam pelo menos nas obras, para que vocês possam saber e compreender que o Pai está em mim, que eu estou no Pai. Amado, olhar para Jesus, olhar para as obras dele, vai revelar a nós, dia a dia, quem é o Pai. Vai revelar a nós quem é Jesus. Nós precisamos crer nele, por quem ele é, pelas obras que ele fez, pelas obras que ele faz. Mas agora, para concluir, o texto do capítulo 10 termina de uma maneira surpreendente. O versículo número 39 diz que tentaram prender Jesus mais uma vez, mas ele se livrou das mãos deles, mostrando que ninguém poderia segurar Jesus, a não ser se ele se entregasse.
E aí o texto diz que ele se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no início, e ali permaneceu. E olha que interessante, o que o Evangelho de João, escrito aqui pelo apóstolo João, afirma sobre o João Batista, ou João o Batizador, versículo 41, e muitos iam até ele, até Jesus, e diziam o quê? João não fez nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem era verdade, e naquele lugar muitos creram nele. Amado, capítulo 10 conclui mostrando que o testemunho de João Batista continuava alcançando vidas, continuava transformando vidas, e nós precisamos aprender com o testemunho de João Batista, que compreendeu o Evangelho, que compreendeu a vinda do Messias, que preparou o caminho do Messias, ainda que ele não tivesse conhecido Jesus pessoalmente de maneira como homem, mas ele recebeu a revelação do Messias. Ele ouviu a voz de Deus no deserto, e ele clamava e anunciava Jesus, e o testemunho dele, amado, o testemunho de João, nos ensina pelo menos 3 realidades que eu quero compartilhar. Primeiro, João Batista não fez nenhum sinal, mas ele testemunhava com fidelidade sobre Jesus. Nós nos impressionamos muito com milagres, nós nos impressionamos muito com sinais, com emoções fortes, e João Batista não fez sinal algum. Você gostaria de ter um ministério como o de João Batista? Nenhum sinal, mas o testemunho que ele deu acerca de Jesus era fiel, era íntegro. E olha, que ele falou que Jesus, ele era o Cordeiro que tirava os pecados do mundo, e que batizava com o Espírito Santo. Jesus ainda não tinha morrido na cruz, Jesus ainda não tinha enviado o Espírito Santo, mas o testemunho dele era tão vivo, que mesmo sem fazer obras, sinais extraordinários ou milagres, o testemunho dele marcou uma geração. Segundo, nós aprendemos com João Batista, que o testemunho dele permaneceu eficaz, mesmo depois que ele saiu de cena. Você percebe que aqui, João Batista já não estava mais ativo em seu ministério, ele já tinha completado o tempo dele, mas o testemunho dele continuava. Amado, nós precisamos ter um testemunho de Jesus tão forte, que mesmo quando a gente não esteja mais naquele lugar onde nós já estivemos um dia, o testemunho de Jesus que nós demos permanece transformando vidas ali. O texto está falando de Jesus, mas as pessoas estão olhando para Jesus e reconhecendo que tudo que João falou dele era verdade. E em terceiro e último lugar, nós aprendemos com João Batista que as referências sobre ele foram diminuindo, mas a glória de Jesus foi se manifestando cada vez mais. Parece que o Evangelho de João ilustra muito claro o que o próprio João Batista falou, que ele cresça e que eu diminua. O nome de João vai aparecendo menos, mas a glória de Jesus vai resplandecendo mais. Que a nossa vida seja um testemunho vivo de Jesus, para que as pessoas olhem para nós e glorifiquem a Ele. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, porque nós temos a revelação do Evangelho em Jesus. Nós nascemos em pecado, nós somos, ó Deus, devedores do Senhor, porque a graça do Senhor nos alcançou quando nós éramos inimigos, nós éramos pecadores, ó Deus, totalmente vencidos e dominados pelo pecado, mas a graça do Senhor nos alcançou. Obrigado porque Jesus morreu em nosso lugar e se tornou pecado em nosso lugar, e nos tornou justos pela sua justiça, pela sua santidade. Jesus, nós queremos manter os nossos olhos todos os dias em Ti, para que o poder do verdadeiro Evangelho esteja nos transformando dia após dia, e manifestando através de nós o testemunho legítimo de quem Tu és. Jesus, nos torna cada dia mais testemunhas verdadeiras do Senhor, do poder do Evangelho libertador, do Evangelho que não exalta o homem, nem as boas obras dos homens, mas o Evangelho que exalta a glória do Senhor. Que a cada dia o nosso testemunho seja assim, como o de João Batista, que as pessoas vejam o Senhor em nós e a glória do Senhor em nós. O Senhor é poderoso para fazer sinais, prodígios, milagres, enquanto nós pregamos o Evangelho, mas que o nosso coração
Busque, sobretudo, a glória do Senhor e a fidelidade à tua palavra, anunciando quem tu és para a nossa geração. Em nome do Senhor nós oramos, em teu nome, Jesus. Amém, Senhor.